Boa noite, pessoal. Aqui é o Dr. Felipe, eu sou coordenador da pós-graduação em dermatologia da Ebramed e hoje eu trouxe uma aula para vocês para a gente conversar um pouco sobre os novos imunobiológicos na dermatologia. E separei três moléculas que tiveram um lançamento mais recente aqui no Brasil, né? Duas de psoríase e uma de dermatite atópica. E a gente vai discutir um pouco dessas novas moléculas, né? Então, para começar, vamos revisar um pouquinho a patogênese da psoríase. Né? Na psoríase, a gente precisa ter uma predisposição genética mais um fator gatilho, né? Um dos principais fatores gatilhos são, então, a gente pode ter infecções, traumas, uso de medicações, e isso vai acarretar uma resposta imune nos queratinócitos, que eles vão sinalizar as células de defesa através, né, principalmente do TNF-alfa, vamos focar nesse aqui para não ficar bastante informação, e o TNF-alfa ele vai agir estimulando as células de defesa, que por sua vez vão desencadear a cascata inflamatória da psoríase. Nós temos algumas vias de resposta, a gente vai focando e vamos conversando um pouquinho então. Ó, primeira via é a via pela interleucina 12, a gente tem uma medicação imunobiológica que é o ustekinumab, ele bloqueia a via 12, da IL-12 e da IL-23. Né? Ela está participando direto na resposta TH1 e a gente já recapitula depois. A gente também, mesmo o TNF-alfa do começo, ele também é produzido pelas células de defesa e ele vai participar principalmente da resposta TH22. Depois disso, a gente tem a via da interleucina 23, a maioria das medicações elas estão presentes nessa via aqui. Interleucina 23 que vai levar uma resposta TH17 e também a gente tem uma resposta IL-6 que foca nas células T reguladoras. Então, né, o ustekinumab que eu citei aqui em cima, ele bloqueia 12 e ele bloqueia 23. É uma medicação um pouco mais antiga, hoje a gente não vai falar dela, mas ela está presente aí. A gente tem o risankizumab, o xidrakizumab e o guselkumab como medicações disponíveis para interleucina 23, né? Então, vamos focando aqui. Então, a gente vai ter os tipos de resposta TH. Então, a TH1, ela vai produzir interferon gama e TNF-alfa, que vai agir diretamente nas células da pele, ocasionando a inflamação, produção de vasos. Todas as vias inflamatórias vão ter esse papel. Então, lembra que o TNF-alfa que está aqui e que está aqui? Ele também está presente aqui. Então, os primeiros imunobiológicos, eles são TNF-alfa, né? Eles têm uma resposta boa, mas com o tempo a gente foi afunilando, entendendo melhor qual é a via predominante, né? E aí começa-se a falar mais da via da interleucina 23. Então a gente tem essas medicações, mas a interleucina 23, ela também tem, ela vai fazer então a expressão da via da TH17, e a TH17 vai produzir a interleucina 17. E aí também agora a gente tem umas medicações que vão focar nas interleucinas 17, que é o cicloquinomab, o ixekizumab, o brodalumab e o bimekizumab, que não está aqui, mas é a molécula que eu trouxe para a gente conversar hoje. Então, né, então, hoje, a maioria das medicações, elas estão focadas nessa via, porque os estudos acabaram mostrando que o bloqueio dessa, aparentemente, não é tão importante quanto a via da IL-23. Então, vamos para a nossa primeira molécula aqui que eu trouxe, que é o tildraquizumab. O tildraquizumab, ele é um anticorpo humanizado, ele vai se ligar à interleucina 23, pelo que eu falei. Só que o receptor, ele tem mais de uma parte, tem várias subunidades. O tildraquizumab em específico, ele vai ligar na subunidade P19. A gente tem medicações que ligam até na subunidade P40 e por aí vai. Então, ele é bem específico. O via de ação dele de bloqueio é nessa porção do receptor, né? O tildraquizumab, então, como a gente vai ver? Então, a gente tem resposta das células de defesa, células dendríticas, eles vão, então, através da IL-23, fazer todo aquele caminho para a resposta IL-17, desculpa, TH17, que vai desencadear a resposta inflamatória da via IL-17 e do TNF-alfa. Lembra? A gente já falou dessas duas moléculas aqui. Mas o bloqueio do tildraquizumab é na IL-23, então ele vem aqui no começo da via. E qual a ideia? A gente fazer esse bloqueio na subunidade P19 e por conta disso a gente bloqueia a via e a partir daqui a gente não tem mais sinalização. O objetivo é diminuir a inflamação
Então a gente para de ter placa espessa, angiogênese, proliferação de queratinócito e todas as outras vias inflamatórias que a gente tem no caminho, né? Então a gente vê como as medicações elas vão evoluindo ao longo do tempo, né? Então a gente falava de medicações imunomoduladoras mais genéricas, hoje a gente já fala mais, né, de medicações com um alvo específico, né? Então o tildraquizumab, só para a gente revisar então naquele coisa no slide anterior para a gente poder ver, células de defesa, via da interleucina 23, bloqueou. Daqui para frente, a gente não tem mais a sinalização, né? O tildraquizumab, ele é vendido com o nome comercial de Ilumya, e para quem ainda não sabe, toda medicação imunobiológica, ele tem uma dose, vamos dizer assim, de ataque, que é a indução, e uma dose de manutenção, né? Para o Ilumya, a gente recomenda 100 miligramas na semana 0, então a primeira aplicação, depois de 4 semanas, e depois o paciente vai aplicar a seringa só a cada 12 semanas. Então, né, isso é uma coisa que muitos médicos levam em consideração. Dose de ataque, intervalo de ataque e intervalo entre as doses. Tem paciente que tem perfil que é melhor tomar menos doses ao longo do ano. Paciente que viaja muito, paciente que tem muito medo de agulha, né? Mas também a gente pode usar uma estratégia oposta. Um paciente que a gente tá mais grave, a gente quer ver mais próximo e tudo mais, a gente também pode escolher uma posologia mais perto, 2 semanas, 4 semanas, 8 semanas, dependendo da medicação que a gente escolher, né? Então, primeira molécula que eu trouxe, inibidor da interleucina 23, nome tildaquizumab, nome comercial, Ilumya, certo? Vamos lá para a próxima, desculpa. Próxima molécula que eu trouxe para vocês é o bimekizumab, né? Então, lembra, a gente falou de uma bloqueadora da interleucina 23, agora a gente vai falar do bloqueio da interleucina 17. Então, eu trouxe assim, a gente tem vários receptores da interleucina 17, então, principalmente, defesa e inflamação e resposta TH2. O foco do bimekizumab é nessa primeira porção aqui, desse primeiro receptor, que ele vai ter as subunidades IL-17A e IL-17F. O bimekizumab, ele chama bi, porque ele faz um duplo bloqueio. A maioria das interleucinas que tem no mercado, eles fazem o bloqueio da interleucina 17A. O bimekizumab, ele vai fazer da interleucina 17A e da interleucina F. Então, né, eu vou passar para o próximo slide, que acho que fica um pouco mais fácil, que é um slide deles mesmos, né? Então, a gente vai ter, né, a resposta imunidade via da L23, TH17 e as respostas da IL, da interleucina 17. Tem a F e tem a A. Ela age tanto nos homodímeros, seriam FF, nos heterodímeros, FA, e ou nos homodímeros de novo, AA. Então, ele vai fazer o bloqueio do receptor. Se a gente voltar um para trás, ó, né, homodímero, heterodímero, homodímero, certo? Então, ele também é seletivo. Então, de todos esses receptores e todas as unidades, ele vai agir especificamente nessa porção, né? Então, vamos continuar mais um pouquinho aqui. Para revisar mais uma vez, vou ficar repetindo para entrar na cabeça, é muita letrinha, né? Então, TNF-alfa, célula de defesa, via da interleucina 23, que a gente já falou, do Ilumya, que bloqueia, resposta TH17, que vai produzir, e interleucina 17. Lembrando que a gente vai bloquear 2 subunidades com o bimekizumab. A partir daqui, então, a gente diminui a resposta inflamatória. Não é que isso aqui não funcione, mas a gente hoje fala que isso aqui é a via mais preponderante, que ela tem mais importância na patologia, na patogênese da psoríase, né? Então, quem que é o bimekizumab? Nome comercial é Bimzelx, né? E a dose de indução dele é, então, 320 miligramas, nesse caso são 2 seringas de 160, e a gente vai aplicar na semana 0, então, primeira aplicação, 1 mês depois, 2 meses, 3 meses, né? 4 meses, e aí depois a gente vai entrar na manutenção que é a cada 8 semanas. Então, a cada 2 vezes por mês. Então, a gente estava falando num intervalo anterior maior, essa medicação tem um intervalo menor, né? Então, próxima molécula que eu trouxe é uma molécula de uma medicação para dermatite atópica, né? Então, dermatite atópica, você viu que tem uma sopa de letras muito maior, mas vamos lembrar, predisposição genética e fator gatilho. Então, fungo, malacésia, estafilobactéria, parasita, ácaro, né? Sabonete, perfume, então perfil mais alérgico, pH alcalino, né? E trauma.
Então a gente vai fazer um estímulo do queratinócito e ele vai deflagrar todas essas vias, tá? Então a gente vai correr para cá, vamos focar, ó, interleucina 13, linfócito, célula de defesa, eosinófilo, certo? Continua a via inflamatória. Olha o que que isso D4 faz aqui, ele vai lá no nervo que tem receptor IL-13 e dá coceira, certo? Mastócito, também célula de defesa, IL-5, IL-3 e histamina. Também coceira, o que que a gente falou? IL-13, por que eu tô repetindo? Porque a gente vai focar nisso, né? Existe do Dupilumab também, ele também vai ter o bloqueio, que é uma outra medicação, bloqueio da interleucina 4 junto com a 13, né? Então vamos passar um pouquinho mais para o próximo slide. Então o Lebrikizumab, ele tem alta afinidade pela interleucina 13, né? Então a gente vai ver o receptor aqui, ele vai ligar, né? Então a interleucina 3 nessa porção e nessa outra porção aqui. Então a gente tem ela vai fazer a inibição da via, né? Então ele bloqueia o efeito da sinalização extracelular da interleucina 13, certo? Então mais uma terapia-alvo. A gente volta de novo, revisando vocês, né? Célula CD4, resposta TH2, interleucina estimulada, linfócitos B e plasmócitos, células de defesa, prurido no nervo, resposta das células dendríticas, e a gente vai ter toda a resposta inflamatória aqui. Então, essa molécula que eu estou falando é o Lebrikizumab, nome comercial Ebiglis. Como é que a gente vai funcionar a indução? 500 miligramas na semana 0 e 2, então na tomada 2 semanas depois, então são 2 seringas, depois uma seringa a cada 2 semanas. Então, esse tem intervalo um pouco melhor, certo? É, é, a gente também pode fazer a dose de manutenção de 250 miligramas a cada. Desculpa, vou voltar. Depois vocês editam para mim. O Lebrikizumab, então como é que a gente vai fazer o uso do Lebrikizumab? Então a gente vai usar em adulto 2 seringas na semana 0, e na semana 2. Depois a gente vai usar uma seringa a cada 2 semanas até a semana 16, certo? Daí depois a gente pode fazer uma dose de manutenção de uma seringa a cada 4 semanas. Laboratório dele é a Lilly, certo? E é mais uma opção. Hoje no Brasil de imunobiológico a gente tem só o Dupilumab, então agora a gente vai ter mais uma opção. Ainda não é incorporado no rol, mas já é disponível já a medicação aqui para uso no Brasil, certo? Eu acho que é isso, né? Mais ou menos para apresentar. São muitos imunobiológicos, né? Nesses últimos 20 anos a gente teve muita evolução, então eu quis trazer esse caso mesmo para vocês já começarem a se familiarizar com as novas moléculas, mecanismos de ação. Isso é uma coisa que vocês viram, é bem complexo, tem muitas vias, então a gente tem que ficar vendo e revendo e vendo de novo, né? Em termos de eficácia, todas têm uma eficácia muito boa, a gente fala de melhoras às vezes de 70%, mas infelizmente tem paciente que não tem resposta, tem paciente que, né, que a gente chama isso de falha primária, a gente tem paciente que tem uma coisa que a gente chama de falha secundária. O que é essa falha secundária? É um paciente que ele começa respondendo e depois ele perde a resposta. Então é legal a gente entender outros mecanismos, né? Então, às vezes, o paciente tinha uma via e ele é 23 mais forte, mas de repente ele começa a fazer uma via, uma outra via, sei lá, o anti-TNF dele começa a ficar mais preponderante ali. Então, às vezes, a gente tem que fazer troca de classe, às vezes, a gente tem que escolher posologia de acordo com o perfil e estilo de vida do paciente, né? Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a terem uma ideia aí. Qualquer coisa, só tirar as dúvidas. Muito obrigado.